Olá pessoal, como prometido eu vou aqui descrever mais ou menos como funciona o circuito para acionar a portinha do galinheiro. Aqui nós temos o circuito elétrico que faz funcionar a abertura e o fechamento da portinha do galinheiro. Vocês podem ver aqui que esse circuito tem uma fonte de alimentação. Essa fonte de 12 volts é ligado em 110 ou 220 volts, e aqui ele fornece 12 volts, mais ou menos uns 10 amperes. Aqui nós temos o primeiro temporizador. Esse temporizador aqui ele tem alimentado também por 12 volts. E ele tem uma saída, um relé somente, né, que fecha quando aciona o temporizador. Esse temporizador aqui, no caso, vai abrir a portinha. E um outro exatamente igual para fechar a portinha. Então nós temos aqui dois blocos, né, um circuito que vai abrir a portinha e um outro circuito idêntico que vai fechar a portinha. A única diferença é que esse aqui ele inverte aqui, ele é alimentado pelo positivo, que passa pelo relé, e aquele é alimentado pelo negativo, que vai fechar o relé. Então como é que funciona? Aqui tem a saída então do temporizador. Quando em determinada hora é acionado o relé, né, esse relé ele deixa passar então o positivo aqui da fonte, ó, né? Aqui nós temos a linha que vem da fonte, ó, a linha positiva e a linha negativa, tá? Então fechou o relé ali, vai passar aqui o positivo, que vai alimentar aqui a rede do motor. Esse motor, justamente a característica dele, é motor de vidro de carro, né? Ele, quando é alimentado num sentido, ou seja, positivo com negativo, ele gira para um lado. Quando inverte a polaridade, negativo com positivo, ele gira para o outro, né? Então é assim que vai acontecer aqui. Então na primeira vez o relé do temporizador faz alimentar aqui a linha do motor com positivo, né? E ao mesmo tempo alimenta um relé, um outro temporizador, porque aqui no caso tem dois temporizadores. Esse temporizador é um timer, né, que vai determinar as horas, mas esse aqui não, esse aqui ele funciona assim: ligou ele liga por 5 segundos e desliga. Ele liga esse relé aqui, ó, e por isso que esse aqui é um temporizador, ó, né? Aqui ele alimenta o positivo e já tem a alimentação do negativo ali. Então fechou, armou o relé, armou esse relézinho aqui, aí fechou o negativo aqui. Então nós temos uma alimentação momentânea de positivo e outra de negativo. Só que nesse caso aqui, antes de chegar aqui no negativo, eu coloquei, no caso é colocado uma outra chavezinha, que é chamada de chave de final de curso, que ela é uma chave normalmente fechada, ou seja, o relé fechou aqui, ela vai chegar aqui, passar, vai fechar o circuito aqui e vai alimentar. Aqui não tem, aqui é um erro de desenho. Então vai fechar aqui a chave e vai alimentar o negativo, e o motor vai ligar, vai girar. Quando ele chega num ponto lá em cima da porta aberta, ele vai encostar na chavezinha e vai abrir esse relé aqui e vai desligar, né? E ao mesmo tempo, esse aqui em 5 segundos ele tende a desligar também. Se aquele lá não desligar, em 5 segundos aqui vai desligar. Então vai interromper o circuito, a porta está aberta. Aqui existe um componente chamado diodo, né? Esse diodo aqui é um diodo para 3 amperes. Ele evita que existe uma alimentação contrária aqui.
No início eu tinha colocado direto aqui, só que ele mantinha uma voltagem de 6 volts ou mais e isso prejudicava o funcionamento do circuito. Então eu solucionei botando esse diodo. Então aqui é o catodo e o anodo. Catodo e anodo. Então o positivo, quando é alimentado positivamente, é que ele deixa passar a corrente nesse sentido, mas não deixa passar no outro sentido. Se tiver o positivo aqui, não vai passar. E aqui, no outro lado, funciona da mesma forma, porém, como aqui é alimentado com positivo, aqui esse relézinho é alimentado com o negativo, vai funcionar ao contrário. Então, quando esse timer aqui chegar no determinado horário para fechar a portinha, ele vai fechar esse relé e vai alimentar com o negativo. Ó, negativo aqui, onde antes era positivo lá, né? Aqui, ó. Agora é com negativo. E a mesma coisa, ele alimenta aquele outro timerzinho, que são 2 timerzinhos, né? De 5 segundos. Ó, alimentando positivo aqui, o negativo aqui. E só que aqui também existe uma chave de final de curso. Então vai fechar, quando alimentar esse relézinho aqui, ele vai fechar, né, o relé, vai fechar esse relézinho aqui e vai alimentar o positivo do outro lado. Ó, o positivo vem de lá, aqui, passa pela chave, porque aqui também tem uma chave de final de curso, que é normalmente fechada, ou seja, ela está passando direto. Quando a porta chegar embaixo e fechar, ele vai encostar nessa chavezinha e vai abrir, interrompendo o circuito. Além do que aquele relé também funciona só 5 segundos e desliga. Então é o suficiente para alimentar essa linha do motor ao contrário. Pronto, é bem simples o circuito. Qualquer dúvida, me perguntem. Lembrando que aqui também tem um diodo, só que ele está ligado ao contrário. Aqui é o anodo com catodo. E aqui é o catodo com anodo, ou seja, sempre polarizado diretamente assim. Aqui, ó, negativo com negativo. Aqui, positivo da rede com o positivo aqui do diodo. Porque de um lado ele deixa passar corrente. Se ele for colocado ao contrário, no caso polarizado ao contrário, ele não deixa passar corrente. Então ele tem que estar polarizado diretamente.